O Kentucky Fried Chicken é uma marca icônica americana há décadas. Famílias em todo o país se reuniram em torno da mesa de jantar para compartilhar o balde da receita original, acompanhado de purê de batatas, molho e biscoitos. Eu sei que não sou o único que tem boas lembranças assim. Eles costumavam ser o exemplo primordial de uma cadeia de fast food bem-sucedida. Os concorrentes se consideraram sortudos se conseguiram replicar um pouco da mágica do KFC. Isso é tão estranho hoje em dia, porque não é mais o caso. Eles não são tão populares quanto costumavam ser e, aparentemente, não são tão bem aceitos. Financeiramente, eles passaram por alguns momentos difíceis. Talvez a maneira mais simples de demonstrar isso seja olhar para o número de locais nos Estados Unidos, que vem acontecendo constantemente há algum tempo. É difícil até mesmo sugerir o melhor período para o KFC. Obviamente, estaremos falando sobre as maiores vendas ou mais locais, seria por volta de 2004. Para a participação do mercado, seria algo em torno da década de 1970. E se estivéssemos falando de qualidade ou satisfação do cliente, há um argumento válido de que o melhor momento foi quando o Coronel Sanders ainda não estava no comando antes de 1964. Há muito a ser considerado aqui. É uma das maiores histórias no setor de fast food. Então, hoje vou falar sobre a evolução do KFC, destacando os diferentes proprietários ao longo dos anos, ao mesmo tempo em que se identifica o que acredito serem as 5 principais razões por trás do seu declínio. O primeiro proprietário do Kentucky Fried Chicken, é claro, foi o Coronel Sanders, que era uma figura bastante peculiar e teve uma vida bastante movimentada. Ele aprendeu a cozinhar aos 6 anos de idade porque seu pai faleceu e sua mãe teve que trabalhar o tempo todo para sustentar a família. E o jovem Harland, como era conhecido na época, foi obrigado a cozinhar para seus 2 irmãos mais novos. Quando tinha 12 anos, seu novo padrasto não se dava bem com ele, então ele largou a escola e saiu de casa para trabalhar inicialmente como ajudante de fazenda, mas isso se transformou em uma variedade de empregos diferentes ao longo dos próximos 20 anos. Em 1929, ele abriu um posto de gasolina em Kentucky e transformou um depósito em uma área para refeições, onde servia frango, legumes, é claro, os biscoitos. A comida se mostrou popular, então no ano seguinte, logo quando completou 40 anos, ele abriu um restaurante-motel com 142 lugares nas proximidades, e é isso que considera ser o início do negócio que se tornou o Kentucky Fried Chicken. Na década de 1950, ele estava quase completamente focado em expandir o conceito, franqueando o negócio, abrindo a primeira franquia até Utah, em 1952. E em 4 anos, ele passou uma viagem em tempo integral para convencer pessoas em todo o país a abrir seus próprios restaurantes KFC. Todos esses possíveis franqueados foram influenciados pelo tema reconhecível de listras vermelhas e brancas nos restaurantes, pela receita exclusiva que ele tinha aperfeiçoado, incluindo as 11 ervas e especiarias, e, é claro, pelo branding que incluiu sua própria aparência única, que nesse ponto provavelmente se tornou mais icônica do que os próprios restaurantes. Isso foi apenas um resumo muito simplificado, é claro, mas é assim que ele se expandiu para mais de 600 locais em todo o país antes de vender tudo em 1964. Naquele ano, foi comprado por um grupo de investidores por $2 milhões, junto com a promessa de um salário anual de $40 mil para o Coronel Sanders, se ele continuasse sendo a imagem da empresa, viajando e fazendo aparições públicas para animar as pessoas com a marca. Esses novos proprietários foram ainda mais eficazes na abertura de novos restaurantes do que o Coronel, porque, em apenas 6 anos após assumirem o controle, até o último ano daquela década, havia 3.400 KFCs em operação. E isso me leva à primeira razão por trás do declínio deles: competição. Pense nesse número, 3.400 locais em 1970. É uma figura insana. Acredito que isso se tornou a maior cadeia de fast food do país. Posso dizer que eles eram 2 vezes maiores que o McDonald's. Tinham uma vantagem em praticamente todos os mercados do país, especialmente quando se restringia a restaurantes de frango. Naquela época, qualquer outro restaurante de frango rápido que você pudesse citar hoje nem sequer era relevante, a maioria nem existia ainda. Mas, à medida que os anos passaram e a competição aumentou, o KFC teve dificuldades em acompanhar.
Por exemplo, o Boston Market se tornou uma sensação na década de 1990 ao oferecer frango assado, e o KFC atingiu a mesma linha ao vender o mesmo produto. Em 2013, o Chick-fil-A se tornou o restaurante de frango mais vendido nos Estados Unidos, título que pertencia ao KFC por mais de 50 anos. O Chick-fil-A conseguiu conquistar esse título operando em menos da metade de locais que o KFC tinha em 1971, ano em que o KFC foi comprado pelo Oblini por 285 milhões de dólares. Eles eram produtores de bebidas selecionadas, incluindo a vodka Smirnoff. Ao longo da década seguinte, ajudando a encontrar pessoas para abrir ainda mais restaurantes, atingindo quase 6 mil deles até os anos 1980. Agora, para esses dois proprietários anteriores, claramente um grande objetivo deles era expandir a marca, abrindo o maior número possível de restaurantes, e uma maneira de fazer isso foi cortando muitos custos. Eles encontraram maneiras de tornar a comida mais rápida, mais barata e mais fácil, sacrificando, é claro, a qualidade no processo, o que nos leva à minha próxima razão para o declínio deles: problemas com o menu. E quem mais nesta terra pode identificar melhor um declínio na qualidade da comida do que o coronel? Ao longo dos anos 1970, ele frequentemente criticava a comida nos restaurantes, afirmando que muitas mudanças foram feitas em suas receitas originais. Referindo-se ao KFC, ele disse: "É o pior frango frito que já vi." Em outra ocasião, ele disse: "Meu Deus, esse molho é horrível." Eles compram água da torneira por 15 a 20 centavos por 1.000 galões e misturam com farinha e amido, e acabam com pura massa de papel de parede. Ele chamou o molho de massa de papel de parede, e em 1974, quando lançou o frango extra crocante, chamou de uma bola de massa frita presa em algum frango. O KFC até tentou processá-lo sem sucesso por essas declarações, então claramente alguns sacrifícios foram feitos no menu. Outro grande problema que eles tiveram com seu cardápio na época foram as tentativas de se afastar do frango frito, meio que perdendo sua identidade e negligenciando seu produto principal, enfatizando outras coisas como costela ou rosbife. No final da década de 1960, eles até tentaram iniciar uma cadeia inteira de restaurantes chamada Kentucky Roast Beef, que cresceu para vários locais antes de fechar completamente. Aqui, deixe-me terminar a lista de proprietários. Em 1982, a KFC, juntamente com o resto da Oblini, foi comprada pela R.J. Reynolds, a maior fabricante de cigarros dos Estados Unidos na época. Eles estavam começando a se envolver com alimentos de consumo, tendo adquirido a Del Monte 3 anos antes, e mais tarde adquiririam a Nabisco 3 anos depois. Mas depois de apenas 4 anos, venderam o KFC à Pepsi, que pagou 850 milhões de dólares, um negócio que parecia fazer sentido por uma série de razões, mas principalmente porque a Pepsi já tinha adquirido a Pizza Hut e a Taco Bell. Mas quero mencionar que a KFC costumava vender produtos da Coca-Cola e, claro, mudou para produtos da Pepsi após a aquisição. Isso aqui vai junto com os problemas do menu. Taco Bell e Pizza Hut eram conhecidos por introduzir novos itens de menu de sucesso, então, quando a Pepsi assumiu o controle, parecia que fariam o mesmo com o KFC. Eles investiram milhões de dólares em um novo complexo dedicado a isso, mas nunca pareceu compensar da maneira que você esperaria, introduzindo muitos produtos fracassados naquela época. Para finalizar a lista, em 1997, todos os restaurantes sob o controle da Pepsi foram desmembrados em sua própria empresa de capital aberto chamada Tricon, mais tarde renomeada como Yum Brands. Eles passaram a comprar e vender outros conceitos de fast food, até tentaram muitos deles no mesmo prédio, mas é onde o KFC ainda permanece hoje. Agora, de volta à minha outra lista. Outra grande razão por trás de seus problemas é o marketing. Quando o Coronel Sanders morreu em 1980, aos 90 anos, eles perderam o seu porta-voz. Honestamente, existe alguma outra marca com alguém mais associado a ela do que KFC e Coronel Sanders? Eu nem estava vivo na mesma época que ele e associo os dois. Eu realmente não sei exatamente o que eles deveriam fazer aqui também. As tentativas de campanhas diferentes não foram tão cativantes ou eficazes. Eles tentaram trazê-lo de volta em forma de desenho animado na década de 1990 e, mais recentemente, como várias celebridades vestidas como ele.
Foram gastos mais de 185 milhões de dólares em investimento em 2015 destinado a trazer nova vida à marca. Ele foi originalmente interpretado pelo comediante Daryl Ramon, que se sentiu enganado pela empresa porque pensou que seria o porta-voz de longa data, mas foi substituído por Norm Macdonald e Jim Gaffigan, e muitos outros, incluindo Reba McEntire. Talvez tenha chamado mais atenção para a marca, mas não vejo números que sugiram que tenha sido tão eficaz. Em 2009, o KFC teve um item de menu de sucesso com seu frango grelhado, mas sua comercialização não foi muito bem administrada. A KFC enviou uma carta à ONU pedindo-lhes que reconhecessem um país chamado Grilled Nation composto por 60 milhões de pessoas que comeram o seu novo produto e depois enviaram alguém vestido como Coronel Sanders ao edifício da ONU que de alguma forma conseguiu entrar em áreas restritas e até apertou a mão de algumas pessoas importantes lá. Novamente, uma tentativa de marketing potencialmente equivocada e até desrespeitosa. Ainda assim, relacionado com o frango grelhado, houve outro fiasco onde Oprah Winfrey promoveu um acordo no seu programa onde o público pode descarregar um cupom para uma refeição grátis, e com certeza, muitas pessoas apareceram. Os tempos de espera eram muito longos e eles não conseguiam honrar todos os cupons. Foi mais uma publicidade negativa para o KFC. Outra razão potencial por trás do seu declínio seria o conteúdo de saúde. Não pretendo saber exatamente o que as pessoas deveriam ou não comer, mas o Kentucky Fried Chicken é geralmente considerado um dos restaurantes menos saudáveis. O público tornou-se mais preocupado com a saúde ao longo do tempo, especialmente em comparação com os anos dominantes da década de 1970, e isso não tem sido bom para os negócios. Quero dizer, eles têm a palavra frito no nome. Bem, na verdade, em 1991, eles mudaram seu nome oficial para as iniciais KFC para não terem aquela palavra que soa pouco saudável em seu nome. Logo depois, eles tentaram introduzir itens de menu mais preocupados com a saúde, o que novamente não pareceu pegar muito bem. No início dos anos 2000, eles fizeram uma campanha dizendo que KFC significava Kitchen Fresh Chicken, aparentemente outra campanha voltada para a saúde. Em 2006, foram processados pela quantidade impressionante de gorduras trans no seu menu e, mais tarde nesse ano, comprometeram-se a eliminar gradualmente a utilização de gorduras trans no seu óleo de cozinha. O sanduíche Double Down de 2010 usava frango frito em vez de pão, então você sabe, isso foi motivo de piada por não ser saudável. O motivo final da minha lista é a reputação. O KFC simplesmente não tem uma reputação forte neste momento. Eles têm um histórico de relacionamento ruim com franqueados, são constantemente criticados por grupos de defesa dos direitos dos animais, sempre que reformam ou atualizam seus restaurantes, sempre parece que já está alguns anos atrasado. Parece que as lutas da KFC nos Estados Unidos têm sido multifacetadas, abrangendo relações tensas com franqueados, críticas de grupos de direitos dos animais, renovações atrasadas e problemas de atendimento ao cliente. A mudança de nome de Kentucky Fried Chicken para KFC em 1991 gerou rumores, mas esses rumores não foram fundamentados na realidade, eram mais uma questão de reformulação da marca do que quaisquer modificações genéticas nas próprias galinhas. Curiosamente, embora a KFC tenha enfrentado desafios nos Estados Unidos, obteve um sucesso notável nos mercados internacionais, especialmente na China. Este sucesso pode ter desviado a sua atenção do mercado dos Estados Unidos, possivelmente contribuindo para o declínio do seu estatuto nesse país. Você acha que a KFC pode recuperar sua posição no mercado dos Estados Unidos abordando essas questões, ou talvez eles precisem se concentrar mais em seus sucessos internacionais para sustentar seus negócios em geral? Tornando-se uma das marcas dos Estados Unidos mais reconhecidas no país em 1997, suas localizações internacionais ultrapassaram as dos Estados Unidos e hoje representam mais de 80% delas. Então, para ser justo com a KFC, a maior parte de sua atenção tem sido nos mercados estrangeiros ao longo deste tempo e talvez possamos considerar isso mais uma razão pela qual eles estão escorregando nos Estados Unidos. Deixe-me saber nos comentários o que você acha do KFC.